Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los à nossa reflexão deste terceiro domingo no Advento. E nós queremos voltar a nossa atenção para o texto do Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 35. É esta a base para a nossa reflexão. Lucas 7, 18 a 35. E se você quiser ter um melhor aproveitamento desta mensagem, eu sugiro e recomendo que você leia este texto antes. Já está marcado aí no vídeo, Lucas 7, 18 a 35. Paralisa o vídeo, lê o texto, lida a mensagem do Evangelho, podemos prosseguir com a nossa reflexão. E que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, eu desejo falar hoje a respeito de dúvida e de fé. Dúvida e fé aparentemente são palavras muito distantes, né? São palavras opostas, são antônimos, se é que nós podemos considerar assim, são palavras antagônicas. Parece que elas não se relacionam, não é mesmo? Ledo engano. Eu diria que sempre tem uma pontinha de fé na dúvida e sempre tem uma pontinha de dúvida na fé. Não há pessoas que tenham apenas fé. Não há pessoas que tenham apenas dúvidas. Aliás, uma pessoa apenas com dúvidas seria muito difícil de existir no nosso mundo, né? Você precisa acreditar de alguma maneira. E nós acreditamos em muitas coisas nesta vida e neste mundo. Nós acreditamos, por exemplo, no valor do nosso trabalho. Se eu trabalhar duramente, honestamente, conseguirei o meu sustento, conseguirei alcançar objetivos. Eu posso também ter fé. Por exemplo, eu preciso ter fé quando eu vou pedir um Uber, pedir um táxi. Eu não sei, eu não conheço aquela pessoa, mas eu vou ter fé que ela vai me levar no destino que eu quero chegar, né? Quando eu entro num avião, eu não conheço o piloto, mas eu preciso ter fé nele, senão eu vou entrar e eu não sei se eu vou chegar. Eu preciso ter fé também no lacre, no rótulo de um alimento, né? Tem aqueles valores nutricionais. Se eu não confiar naquilo, dificilmente eu vou comer aquele alimento. Então você percebe como a fé ela é muito importante para a nossa existência. De forma semelhante, a dúvida é extremamente importante. Porque normalmente quando nós temos dúvida, nós vamos em busca de saber, de conhecer. Há quem diga, né, que a sabedoria está na pergunta e não na resposta. E de onde surge a pergunta, se não da dúvida? Percebe como nós somos seres que duvidam? Somos seres que têm fé. E sem fé e sem dúvida, não conseguiríamos subsistir. Muito bem, feita essa introdução, precisamos falar sobre um personagem eminentemente deste período que nós estamos vivenciando, o período de Advento. O personagem mais marcante depois de Jesus para este período. E eu estou falando de João Batista.
E se nós tecermos algumas considerações, trazendo as credenciais de João Batista, você me diria: João Batista é um homem de fé. E vejam, essa história de fé de João Batista, ela iniciou na barriga da sua mãe. Porque se você lembrar das Escrituras Sagradas, você verá que quando João Batista estava na barriga de Isabel, Isabel foi visitar Maria. João Batista, de dentro da barriga de Isabel, sentiu que Maria estava portando o Salvador. E ele se mexeu lá de uma forma especial com que a sua mãe sentisse a mesma coisa. João Batista nasceu, João Batista cresceu, João Batista se tornou um pregador. João Batista pregava arrependimento e batizava pessoas, realizava batismos de arrependimento. E João Batista, ele se dedicava tanto à pregação e ao batismo de arrependimento, ao ponto dele viver no deserto, dele se alimentar de mel silvestre, de gafanhotos, de vestir roupas simples. Era um homem que se dedicou integralmente à pregação do arrependimento. João Batista era primo de Jesus. João Batista teve a honra de batizar Cristo. E vejam vocês, quando Jesus se apresentou para que fosse batizado por João, João falou: não, meu Senhor, pelo amor de Deus, não, isso não. Quem sou eu para batizá-lo? Eu é que tenho que ser batizado por você. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias das suas sandálias. Mas Jesus falou: não, neste momento eu preciso ser batizado, é você quem vai me batizar. Portanto, com tantas credenciais, só poderíamos dizer: João Batista é um homem de fé. Mas esperem aí, não é o que parece no texto do Evangelho de hoje, porque em Lucas 7, nós percebemos que João Batista, ele está aparentemente titubeando, duvidando. Por isso, ele precisa perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor é o Messias, aquele que deveria vir? Ou nós devemos esperar outro? Que estranho. João Batista ter dúvida? Mas não é um homem de fé? Jesus falou que João Batista foi o maior homem que existiu. Por quê? Ele cumpre com as profecias do Antigo Testamento, ele cumpre com as profecias de Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Peraí, como que João Batista pode ter dúvida? Que dúvida cruel, né? Que nós temos. A nossa dúvida é: por que João Batista tinha dúvida? Vamos analisar a circunstância e o contexto de João Batista. João Batista, quando ele tem dúvidas acerca de Jesus, ele não está pregando no deserto, ele não está batizando pessoas, ele não está comendo gafanhotos. Não. João Batista estava comendo o pão que o diabo amassou. João Batista estava preso. Por isso, ele nem sequer pode perguntar pessoalmente a Jesus: é o Senhor mesmo que deveria vir ou devemos esperar outro?
Ele precisa enviar alguns dos seus discípulos para irem até Jesus e para voltarem com essa resposta. Por que que João estava preso? Ora, João Batista pregava a lei. João Batista pregava arrependimento. Lembram o que ele falou lá dos fariseus que estavam lá querendo ouvir a sua pregação, querendo ver pessoas sendo batizadas por ele? Ele falou: raça de cobras venenosas. Vocês realmente acham que são dignos? Se João Batista falou a respeito disso de homens religiosos, imaginem o que João Batista falou dos governantes. E é exatamente numa dessas falas de João Batista que ele vai ser pego. Porque este governante, Herodes, não vai gostar nada de João Batista falar mal dele. Falar que ele tinha ficado com a esposa do irmão dele, coisas assim, sabe, desagradáveis para Herodes. Não, esse homem tem que ir para a prisão. Que coisa é essa? E é exatamente o que acontece com João. João não tinha filtro, né? João pregava lei para pobres, lei para ricos, lei para pessoas sem poder, lei para poderosos, e acabou acontecendo o que aconteceu com ele, óbvio. Porque se nós nos colocarmos contra poderosos e inescrupulosos agora, neste mundo, o que vocês acham que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com João Batista. Portanto, João Batista, ele duvida, porque peraí, eu preguei, quando Jesus chegar, tudo vai se resolver, nós não teremos mais problemas, a nossa vida, vai voar. E o que aconteceu com João Batista depois de pregar tudo isso, depois de ver Jesus, depois de batizar Jesus? João Batista foi preso. E depois nós sabemos, pelo relato das Escrituras, que João Batista seria morto. Sua cabeça seria exibida num prato, em um banquete. João Batista tem motivos para duvidar porque a sua vida estava um caos, mesmo pregando a respeito de Jesus como Messias. E o que João Batista faz para sanar as suas dúvidas? Para João não era possível estar na prisão sem saber se ele ia sobreviver ou não, sem sanar essa dúvida. Era uma dúvida crucial, era uma dúvida que iria delimitar se João Batista dedicou a sua vida para a causa certa ou se João Batista teve uma vida inútil. Por isso ele precisa enviar os seus discípulos para irem ao encontro de Jesus. Então, João Batista toma a atitude correta diante da dúvida. Diante da dúvida, não se cale. Diante da dúvida, pergunte, questione, para que você tenha as suas dúvidas dirimidas, sanadas, e assim você possa continuar a sua caminhada. O mais interessante é como Jesus responde às dúvidas de João Batista. Depois que os discípulos de João foram até Jesus, vejam só o que diz o versículo 21 do nosso texto. Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. E depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam em mim. E não somente isso. Vejam, Jesus acolheu a dúvida de João Batista, ele demonstrou o seu poder,
Ele apontou para as Escrituras que diziam que o Messias faria isso e disse aos discípulos de João: vão lá, contem a ele. Nós poderíamos esperar um Jesus chateado com João Batista. Peraí, pô, você é meu primo, cara. Nós nos conhecemos desde criança. Eu fui até você, você me batizou, você viu tudo aquilo acontecer. A voz do céu, a pomba vindo de uma forma tão linda e especial. Como é que você duvida? Mas Jesus não fez isso. Jesus acolheu a dúvida de João Batista. E mais, quando os discípulos de João vão embora, Jesus enaltece João Batista, porque ele diz assim para o povo: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem vivem no luxo, moram nos palácios. Porque as pessoas poderiam questionar, mas espera aí, o maior profeta que existiu era um homem maltrapilho que nem aquele João Batista? Então me digam o que foram ver. Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. E digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. João é o maior. Que resposta e que atitude de acolhimento para a dúvida. Mas Jesus ressalta: porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quem é o menor no reino de Deus é maior do que o maior homem que existiu depois de Jesus. Muito, muito interessante este relato, não é mesmo? Agora eu pergunto a você, amado irmão, amada irmã, você tem dúvidas? E aqui eu não estou falando se você tem dúvidas a respeito do governo, não estou falando se você tem dúvidas a respeito do amanhã, do ano que vem, não. Eu pergunto a você, você tem dúvidas se Jesus está na sua vida? Você tem dúvidas se Deus está cuidando de você? Você tem dúvidas se você tem o amor de Deus? Pense, se você não tem, você já teve. Se você não teve, você terá. Porque assim como João Batista, quando não estava bem, quando estava na prisão, começou a se questionar: mas o que eu estou fazendo aqui? Cadê Deus? Cadê Jesus? Isso também vai acontecer com você. Em momentos de aflição, em momentos de sofrimento, em momentos de dificuldades, em que você se sente só, você terá a mesma sensação, você terá a mesma dúvida. E a questão é: o que você vai fazer com a sua dúvida? Você vai empurrá-la para debaixo do tapete? Você vai fingir que não tem dúvidas? Ou você vai tomar a mesma atitude que João Batista tomou? Não fique em dúvida. Deus quer ouvir você. Deus quer acolher a sua dúvida. E vejam a diferença de como Jesus tratou a dúvida de João Batista e de como Jesus tratou uma pseudo-dúvida
de fariseus. Vocês lembram de um relato em que os fariseus procuraram Jesus e falaram: Senhor, mostre-nos um sinal, faça um milagre, Jesus, e aí quem sabe a gente consegue crer. E qual foi a resposta de Jesus para eles? Hoje não vai ter nenhum sinal. Podem tirar o cavalinho da chuva, eu não vou fazer milagre nenhum para vocês. E aí nós poderíamos assim questionar, mas espera aí, por que essa diferença? Porque quando os fariseus procuraram Jesus, Jesus não quis fazer milagres, mas quando o seu primo foi procurá-lo lá da prisão, mandou os seus capangas para questionar se ele mesmo era o Messias, Jesus foi lá e curou e demonstrou seu poder. Será que Jesus era nepotista? Será que Jesus não tratou aqui João Batista de uma forma especial e fez acepção de pessoas? Não. Porque Jesus sabia que João, ele era crente, mas ele era um crente com dúvida. Era um crente com dúvida que queria sanar as suas dúvidas. Os fariseus? Os fariseus não eram crentes. Os fariseus tinham certeza. Eles não tinham dúvida. Eles queriam pegar Jesus em contradição, até porque eles já tinham visto Jesus realizar milagres. Ora, quando Jesus realizou milagre num sábado, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Foi: olha, Jesus é o Messias, vamos acreditar nele. Não! A atitude deles foi: não pode fazer milagre num sábado. Quando Jesus expulsou demônios de um homem, a atitude deles não foi: olha, quem é esse que controla até mesmo os demônios? Não! Eles falaram: ele só pode fazer isso porque ele está ali envolvido com os caras, ele fez isso pelo poder de Belzebu. Então não. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não é nepotista, Jesus não trata João Batista de uma forma especial, simplesmente porque ele é o seu primo, porque ele gostava mais de João Batista do que dos fariseus. O fato é que Jesus, ele dirime dúvidas de quem quer crer, de quem já crê, mas tem dúvidas. Aqueles que duvidam e que querem duvidar, não tem por que tirar as dúvidas, porque eles já têm certeza. Se você tem dúvida, não deixe de buscar a Deus. E uma vez que nós vamos tentando dirimir as nossas principais dúvidas, nós vamos crendo cada vez mais. E então nós poderemos chegar ao patamar da célebre frase que Jesus falou: felizes são as pessoas que não duvidam. E ele disse especialmente: felizes as pessoas que não duvidam de mim. Porque quem é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E quem está no reino dos céus é quem não duvidou de mim. Por isso, estimados irmãos e irmãs em Cristo, não duvidemos de Cristo. Ele era de fato aquele que deveria vir. Ele jamais nos abandona. Não duvide do amor de Deus. Ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Não tem por que duvidar do seu amor. Felizes são as pessoas que não duvidam de Jesus, pois serão menores no reino dos céus, mas maiores do que qualquer pessoa daqui. Amém. Espero que esta mensagem tenha acolhido você, tenha surtido efeito para a sua caminhada de fé, tenha aquecido o seu coração, e eu quero orar por você. Querido Deus, amado Pai,
eu quero orar por este irmão, por esta irmã que está aqui acompanhando este vídeo, pela sua vida, pelas suas dificuldades, pelos momentos de dúvidas, para que em todos estes momentos essa pessoa possa buscá-lo, Senhor. Não vamos encobrir as dúvidas, vamos revelar tudo aquilo que nós pensamos, na certeza de que sempre teremos dúvidas, mas que o Senhor irá nos ajudar. Esteja conosco, Senhor, para que possamos levar a fé que nos salva para outras pessoas e que assim mais pessoas possam se juntar a nós e também serem felizes por não duvidarem de Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Fique na paz do Senhor. Uma abençoada semana.